quanto tempo tem a produtora? E eu queria já te perguntar também nessa mesma batida, como é que se consegue manter uma produtora de vídeo com tanta inovação tecnológica que nós temos e por tanto tempo no mercado? Beleza. Primeiramente, bom dia, ouvintes. Bom dia, Marcelo. Quero agradecer ao LEAD pela oportunidade de estar falando para todos os líderes e todas as pessoas aí do mercado. A Estúdio 20 vai completar dia 1º de julho 20 anos de história. Realmente, quando tu para pensar, já atingiu a maioridade. Realmente, 20 anos é para poucos, né? E como que a gente chegou até lá? Eu acho que sempre se reinventando. Nunca achando que estava bom, sempre tentando investir tanto em tecnologia como em profissionais, buscando sempre as novidades. Eu tive muitas e muitas vezes fora do Brasil procurando me aperfeiçoar, entender o que o mercado estava trazendo de novidades. Tive em Nova York, a gente vai conversar também depois a respeito, mas tive uma viagem oportuna aí com um grande cliente que é a VEG por vários continentes também. Então a gente fez campanhas para fora do Brasil, fora da VEG, mas também para a Agfa, que é uma campanha que é uma empresa da Bélgica, a gente fez comerciais também. Então a gente tem um know-how bem bacana, né? Grandes clientes na carteira, de nível nacional, e sempre se reinventando, a gente tenta fazer com que a coisa não caia na mesmice, né? A gente sempre vem gerando conteúdo, fazendo comerciais, audiovisuais, trazendo um trabalho customizado para cada cliente e fazendo com que ele realmente tenha esse valor, ele se sinta realmente que a gente não está só executando o que ele está pedindo, mas está trazendo algo mais para ele. O começo dessa história toda foi lá com as ideias, as iniciativas, porque era já um sujeito bastante inquieto, assim, inquieto no sentido de que tinha muita dinâmica, muita energia para trabalhar, e é isso a gente percebe na família toda de um modo geral. Você tem essa característica, o Watson, que está em Blumenau agora, que é a voz e é a figura da Trimania aqui em Santa Catarina, deve estar lá acompanhando a gente também. Um abraço, Watson, sou fã do seu trabalho também. O seu Ulisses tinha essa coisa dinâmica, vamos lá, vamos crescer, vamos desenvolver, vamos correr atrás e tal. Ele começou todo esse processo, né? Mas Estúdio 20 nasceu a partir do quê? De que ideia? Você comentava ainda há pouco nos bastidores aqui que em Blumenau nós tínhamos, eu acho que a gente ainda deve ter essa geração da TV Galega lá, que é do Grupo Menina, sim, né? Sim. Que é um canal de comunicação, apesar de não ser aberto, ele era um canal assim fechado, né? Mas com uma relevância muito forte. Muito grande. E vocês surgiram nesse contexto para produzir conteúdos para eles e também para um projeto da antiga RBS, que era a TV Com. Foi daí que surgiu Estúdio 20, mas por que 20? Porque era o canal onde operava a Com? Um dos canais lá de Blumenau era o Canal 20, extinto Canal 20, que também tinha junto na época com a TV Galega. E aí, meu irmão, a ideia foi abrir um negócio que atendesse a demanda desse canal, gerando comerciais, conteúdos, programas. E aí o Canal 20, como foi extinto, e a gente foi Estúdio 20 por causa do Canal 20, a gente continuou, né, da mesma forma, mas para um cunho mais, digamos, publicitário, né? Daí voltado para as agências, para grandes corporações com vídeos institucionais, e aí o nome ficou. Mas a gente diz assim, o 20 era para tentar chegar até o 20 anos, estão aí, né? Vamos ver se a gente consegue dobrar. Chegamos, né? Chegamos, graças a Deus chegamos. É praticamente o começo da maioridade, né? No mercado publicitário, com tanta novidade, com tantos grandes gênios, porque é um mercado, é um segmento onde se trabalha essencialmente com a criatividade, mas a criatividade, assim, não é só no criar, no desenvolver campanhas, mas sobretudo na forma como se trabalha no mercado. E vocês mostraram isso durante a pandemia, mantendo toda a equipe de trabalho empregada. E o setor de publicidade, ele foi diretamente impactado, um dos primeiros, né? Porque o que começou a valer muito mais? Notícia, informação, né? Então, as emissoras de rádio, de TV, os portais, os jornais acabaram tendo uma relevância por onde a comunicação chegava até a sociedade. Como é que se faz para manter a pandemia? São cerca de 12 funcionários e outros 50 envolvidos indiretamente. É uma boa pergunta. A gente volta para a palavra que eu falei, que é se reinventar. A gente pegou o que a gente pode fazer diferente na pandemia, já que não tem como sair a campo para gravar. A gente pegou todos os nossos clientes que a gente já tinha feito comerciais, que eram de cunho institucional, e tentamos reveiculá-los. E isso veio com uma demanda muito forte. Cicobi, Beto Carreiro, grandes campanhas foram reveiculadas. Então, gerou um custo para nós, né? A gente continua ainda a ter uma receita, e isso conseguiu que a gente conseguisse manter toda a nossa equipe e conseguimos ainda gerar trabalho. Quando começou as primeiras liberações, a gente começou a levar poucas pessoas para gravar,
fazer um sistema online, ao vivo, né, através de plataformas que a gente pagava, para o diretor que poderia estar em qualquer lugar do Brasil, o cliente em qualquer lugar do Brasil, assistindo em tempo real o que estava sendo gravado. E no set, nós estávamos totalmente equipados com todos os IPIs, né, da época. Então, assim, poucas pessoas no set, o suficiente. E fora do set, nós tínhamos um backstage, digamos assim, muito completo. Tava o cliente, tava a agência, tava o diretor de cena, tava assistente de direção, acompanhando em real time, em tempo real, toda essa solução. Então a gente foi achando soluções, foi se reinventando para não ficar parado. E isso fez com que a gente, ainda em pandemia, crescesse aí numa porcentagem nesse ano. É muito desafio, né? E muita coragem para fazer a coisa acontecer, né? São 11h45 aqui na Jovem Pan News. Você está acompanhando Ligado na Cidade, em 103.3, lá no YouTube, no canal Jovem Pan Floripa. E hoje o Wellington Weber, que é o CEO da Estúdio 20, uma das produtoras mais relevantes na produção de vídeo, não só na produção de vídeo com fins específicos para publicidade. Eles desenvolvem ao longo da sua trajetória filmes importantes. E a gente não pode considerar que aquele comercial do Luciano Hang, eu acho que você vai lembrar, quando o Luciano apareceu como o velho da van dizendo: eu sou o dono da van. Aqui está uma das figuras responsáveis por esse episódio e que foi, inclusive, o Weber, um dos momentos. Eu não posso dizer que o Luciano tenha uma carreira, a não ser que ele tenha um histórico muito forte como empresário. Mas dá para falar de carreira também porque ele acabou se tornando um comunicador social de grande relevância, porque ele virou o garoto propaganda da loja, ele virou o garoto propaganda de tudo aquilo, inclusive que a Havan vende. Muitos dos produtos são anunciados pelo próprio Luciano Hang. Como é que surgiu essa ideia? E você acabou ficando, né, marcado na vida do Luciano Hang como sendo o cara responsável por aquela ideia. Porque surgiu um problema político na época de que não sei quem que era o dono da Havan, que era o investidor, que tinha alguém aí do meio político, enfim. E surgiu a ideia e aí foi uma sacada de marketing muito boa também da Havan e da Estúdio 20. Interessante esse momento. Eu atendi a van, ainda atendo, mas era uma demanda muito maior. Isso já faz mais de 10 anos que a gente atende a van de nível nacional. E o Luciano, um dia sentado, falou assim: eu acho que está na hora de lançar o maior teaser do Brasil. A gente falou: o que é, Luciano? Eu acho que agora, depois de eu estar viajando todas as nossas lojas, o pessoal falando que é do filho de fulano, é de Beltrano, é de alguém dos Estados Unidos, essa loja. Então ele queria realmente botar um fim nisso, dizer assim: eu sou o dono da van. Então a Estúdio 20 teve a grata oportunidade de estar desenvolvendo essa campanha com ele. Foi gravada em croma, me lembro muito bem. A mulher dele, os filhos estavam um pouco relutantes porque, querendo ou não, ele se expor muito mais e teria que, teoricamente, ter uma retaguarda tanto de segurança, tal, maior para ele, porque viraria uma pessoa pública. Então, quando ele lançou, foi um case assim de sucesso. Ele estourou em todas as mídias que ele, né, Instagram, Facebook, e todo lugar que eu vou, ele, seja num evento da DVB, seja num evento do LEAD, ele olha pra mim e fala assim: eu te conheço, tu é o cara que fez o meu primeiro comercial que eu me lancei pro Brasil, eu sou o dono da van. Daí ele já começa a rir, já vai aquela brincadeira. E é muito legal ter essa experiência, porque ele é um cara, realmente um ícone, né? Como empresário, e aprendi muito ao longo do tempo com ele. Realmente ele erra, mas ele é um cara que arrisca. E eu acho que o empresário tem que ter um pouco disso, né? Tem que ser um pouco voraz, tem que ter algum momento que tem que arriscar para te saber se realmente vai dar certo. Quando você fala que ele é uma referência assim, positiva também no seu histórico como profissional, como empreendedor, a gente pode até buscar uma outra referência do que é para a comunicação o Silvio Santos, né? Que é considerado um grande mestre, um grande papa de como se faz a comunicação acontecer e principalmente da medida popular, como se chega até as pessoas, né? O Luciano Hang acabou te abrindo portas, e tanto é verdade que você viajou para vários continentes, para várias partes do mundo, captando imagens para depois transformá-la num filme que não dá para dizer que é uma peça publicitária, e sim um filme publicitário muito bem elaborado, com um grande roteiro, para a WEG, que é uma das grandes multinacionais e uma referência catarinense, bem próxima de você ali, vizinha ali em Jaraguá do Sul, né? Como é que foi essa experiência, Weber? Eu aproveitei essa questão da logística, foi um dos pontos fortes que a gente bateu para quando fechasse a campanha. Foi uma campanha orçada pela agência deles,
E na época tinha produtoras do eixo Rio-São Paulo, e eu acho que só nós de Santa Catarina. E aí o ponto não era só valor, e sim entender quem que pudesse rodar o mundo todo para fazer um compilado de todas as fábricas, as principais, né, pelo mundo, para fazer um vídeo institucional que tivesse aí, fosse inglês, português, espanhol, e depois já teve legenda em mandarim e vários outros idiomas. E o que a gente fez? Um grupo de engenheiros, a VEG, né? Então a gente procurou fazer o quê? Traçamos uma estratégia um pouco diferente. Estudamos todo a VEG, quase que fizemos um documentário para entender. Depois a gente viu que o grupo que atendia assim, mais forte era de engenheiros, então a gente tentou montar uma planilha, um sistema que fosse o mais detalhado possível. Dentro do nosso casting de pessoas, como eu, como o nosso diretor, tem afluência no inglês e espanhol, isso fez toda a diferença também, porque estava indo para países que, né, língua predominante inglês, e também no México, então teve que também falar em espanhol. Então, tudo isso, e pela logística dizendo que a gente podia atender eles de uma forma mais rápida, fácil, qualquer mudança de máquina nós estaríamos presentes, foi com que um divisor de águas para eles poderem nos credenciar e dizer, não, acho que vocês são aptos para executar esse trabalho de grande porte. E a experiência foi única, né? Foram quase 30 dias viajando direto. A gente fez uma escala Brasil, Atlanta, Cidade do México, Joanesburgo, para a Índia, Belore, China, Xangai. Então a gente depois voltou de Xangai diretamente para os Estados Unidos e voltou para o Brasil. Então foram vários continentes. Eu lembro que a gente marcou assim, foram 17 voos distintos, uma série de episódios que aconteceram, desde drone apreendido na Índia, o desespero de não pode entrar com drone nesse país, vão ser presos. Então tem uma série de coisas que aconteceram assim. Isso aconteceu com vocês, né? Aconteceu conosco. Quantas máquinas? Foi apreendido bateria, porque na Índia tem amperagem para poder botar no avião, na China. Drone que a gente tinha recém comprado nos Estados Unidos foi apreendido na Índia porque não podia voar. E eu tava com outro na mochila, tem mais algum? Eu falei, não. Porque a gente tinha que gravar ainda na Índia e na China. Vai que eu perco mais um drone, fico sem cena. Mas recuperou o equipamento? Não conseguimos. Ficou lá? Não conseguiu. Mas aquele que estava na mochila comigo passou. Um passou, o outro ficou. Mas assim, casos bem inusitados, tipo assim, a equipe passou mal porque bebeu água na Índia e já tinham avisado, cuidado. Eu passei mal no México de tanto comer comida apimentada. As histórias são longas, assim, dá pra ficar aqui o dia inteiro só falando dessa viagem, que foi uma experiência única, né? Nós temos cenas de todas as cidades e das unidades da VEG pelo mundo, então a gente fez um banco enorme que até hoje é utilizado por eles, né? E até hoje ainda é o meu cliente muito ativo, né? A gente faz diversos trabalhos. A VEG a gente pensa que é só com motores, né? Mas ela trabalha com automação, energia eólica, energia solar, realmente é uma multinacional. São 11 horas e 53 minutos agora, 11h53. Bom, você já viu que pela energia, né? E pela dinâmica das falas, como ele concatena as ideias, ele busca lá as informações nos seus registros de memória. Você já viu que isso aqui, de repente, poderia ser um papo e quem sabe numa outra oportunidade a gente possa se estender um pouco mais. Mas eu tenho o meu limite de tempo aqui, então vou procurar ser até um pouco mais assertivo no final aqui para a gente poder extrair um pouco mais e aprender um pouco mais com a sua vivência como CEO de uma das empresas de maior relevância em Santa Catarina, a única que tem este prêmio que eu falei logo no começo aqui, Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo. É o prêmio que certifica o melhor profissional, o mais talentoso, aquele com melhores possibilidades, né, de desenvolver negócios, de fomentar o mercado publicitário, mas principalmente de trazer resultado para o seu cliente. Tanto é verdade que a carteira da Estúdio 20, ela é extensa. Eu estava dando uma olhada aqui. Vocês já gravaram DVDs musicais, vocês já fizeram vídeos institucionais, que era o que você estava comentando conosco aqui, que na verdade é um filme, né, para a VEG, para gente como a Perdigão, até a prefeitura aqui da Grande Florianópolis, que outros clientes estão na carteira hoje sendo bem atendidos, tendo resultados e voltando cada vez mais lá para dizer, Weber, estou batendo na porta que eu preciso continuar a minha campanha. Espero não esquecer todos, mas pelo menos os de relevância, eu não posso deixar de falar o Forte Atacadista, que é hoje um dos principais clientes da produtora, já trabalha conosco também há muitos e muitos anos. A gente faz um trabalho espetacular, não para de crescer o cliente, isso para nós é motivo de muita alegria, porque a gente vai crescendo junto, né? Agradecer o Gustavo, em especial, o gerente de marketing, que está sempre aí nos apoiando. O Cicobi, que é Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que vem através da agência
da De Araújo. A gente atende a Prefeitura e Governo do Estado através da UWG, da ISCUZ, 9mm, que são agências que hoje detêm a conta. Prefeitura de Florianópolis. Não podemos esquecer também do Beto Carreiro, que foi quem nos deu o prêmio de profissionais do ano da Rede Globo. Esse ano a gente já desenvolveu algumas outras peças e estamos esperando que a gente tenha mais alguma para poder, quem sabe, ganhar mais um prêmio em breve. E vai por aí, vai. Estamos citando alguns grandes assim de relevância aí de momento. Deixa eu te perguntar para a gente finalizar aqui, ó. Qual é o problema que você tem em chutar de direita e querer fazer só gol de bicicleta com a esquerda? Eu não consegui entender isso até agora. Essa dinâmica. O Pepeu, que é um indivíduo aqui do futebol, conhece bem isso. Ele é ruim na direita, mas ele é ótimo na esquerda para fazer de bicicleta. Como é que funciona isso? Quem está me contando isso é o grupo, PB. O grupo de futebol, né? Tá faltando a resenha para terminar isso aqui de forma descontraída. Galera do futebol hoje da quinta, que tem lá a pelada hoje, vou marcar presença lá. Na verdade, eu sou o artilheiro dos gols bonitos, né? Isso aí o pessoal tá escondendo o jogo aí. Muito gol de bicicleta, de fora da área, chuta com as duas pernas. Não, com as duas com uma, depois com a outra, senão vai cair, né? Com as duas. Mas assim, é um prazer e não posso deixar de também agradecer aí, em especial meu irmão, que é meu sócio aí desde os 20 anos da empresa, sempre me acompanhou. A gente tem um relacionamento muito bom, isso acho que é fundamental. A gente sabe dividir também o que é profissional do que é pessoal. Eu acho que isso tem dado certo. Quando duas pessoas, por mais que são familiares, elas têm uma sintonia, elas têm uma união, um completa o outro. Eu sou o acelerador, ele era o freio. E acho que isso faz um mix muito importante. E a minha família, né? Minha esposa, meu filho, minha mãe, que estão sempre do nosso lado aí para nos apoiar. E os grupos aí que devem estar presentes e acompanhando, o grupo da Champa, o grupo do Rush Queimado, o grupo do Oxford, o grupo dos Amigos de Quinta, e aí por aí fora. Valeu. 11 horas e 56 minutos. Hoje a gente recebeu aqui o Wellington Weber, o CEO da Estúdio 20, uma referência no mercado publicitário a partir de Santa Catarina para outras partes desse mundo de Deus, que só ele, com a boa vontade, com a energia que tem, consegue captar e transformar isso na comunicação, que é o ideal para o seu cliente e também para o cliente do seu cliente. Prazer te conhecer, muito bem-vindo sempre aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, Marcelo. Um forte abraço. E meu irmão te mandou um abração também. Que bom, que bom. A gente escuta muito aí, tu e o Pepeu, o Pepeu, nosso radialista, locutor, máquina. É uma máquina. Esse aqui é narrador premiado, amigo. Pô, a gente escuta, tá emoção. Você é havaiano de coração, tamo junto. Coisa linda, Pepeu. É nóis. Valeu, Marcelo. Valeu, forte Weber. abraço. Forte abraço. 11 horas e 57 minutos. A gente vai fechando essa edição aqui, te convidando o Weber para o almoço lá na Cantina Zabote, na Leoberto Leal 157. E o Zabote tá lá acompanhando a gente. Aquele camarãozinho especial nos aguarda lá. Um abraço para todos. Vem aí o Futebol Nacional, o bate pronto aqui na Jovem Pan. E a gente se fala amanhã às 10 horas, com certeza. Um abração, bom almoço, tchau, tchau.